Você já ouviu falar em crente carrinho de mão? É interessante, né? Curioso. O que seria um crente carrinho de mão? É aquele crente que só anda caso alguém o empurrar. Se alguém deixar de carregá-lo, esse crente se revelará ser um descrente. No estudo de hoje, nós vamos saber um pouco mais sobre isso na triste história do famoso rei Joás. Bom dia, um feliz despertar a você com a graça e a paz de Jesus. Vamos em frente com nossa jornada bíblica Despertar com Deus. Hoje vamos estudar, vamos conhecer os ensinamentos do capítulo 24 de 2 Crônicas. O tema de nosso estudo neste capítulo é: não dependa de outros para ser fiel. Joás, o rei que foi milagrosamente salvo da chacina de sua avó Atalia, foi protegido por seu tio e tia no templo. Agora nós vamos encontrar o registro neste capítulo de algo triste e negativo. Você sabe o que é autonomia na fé? Autonomia na fé é a capacidade de vivenciar uma espiritualidade madura e pessoal, buscando conhecimento e compreensão própria, sem depender exclusivamente de mediações humanas ou terceirização da devoção. Envolve assumir a responsabilidade pela relação com Deus, estudando e raciocinando a crença, com base na liberdade, na reflexão e direção do Espírito Santo na palavra. Qual a relação deste assunto com o capítulo que vamos estudar agora, capítulo 24? Qual foi a principal falha do rei Joás, que começou muito bem o seu reinado, mas acabou terminando mal? 2 Crônicas 24 narra o reinado de Joás, que começou bem, sob a tutela do sacerdote Joiada, reformando o templo. Após a morte de Joiada, Joás desviou-se, adorando ídolos e matando Zacarias, o filho de seu mentor. Olha que coisa terrível. O capítulo ilustra a importância de uma fé pessoal, em vez de depender da espiritualidade alheia, e as consequências da apostasia, resultando na ruína e assassinato de Joás. Este capítulo é um forte chamado à vigilância para que a vida não seja apenas uma aparência de piedade, mas um templo consagrado ao Espírito Santo. Vamos ao estudo em detalhes agora? Aproveite. Seja inscrito no nosso canal, compartilhe, deixe o seu comentário, o que você achou interessante e também deixe o seu joinha. Vamos às considerações principais dos textos deste capítulo 24. São 27 versículos. Apesar de Joás ser, no início, um bom rei, que reparou o templo, mais tarde ele se afastou do Senhor. Sua história demonstra a capacidade divina de perdoar e a seriedade da advertência profética. Percebe-se que a mão de Joiada, guiando o jovem rei com a mesma eficiência que demonstrou na deposição da rainha Atalia. O reinado de Joás foi abençoado pelo conselho de homens sábios e piedosos até a morte
de Joiada, que era o sumo sacerdote. Quando o rei começou a seguir os conselhos de homens indignos, resultou o que se descreve dos versos 17 a 27. Então, como nós vimos, Joás, com apenas 7 anos, se tornou rei através do apoio de seu tio Joiada, como guardião, conselheiro. E enquanto Joiada viveu, destaca este capítulo, Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor. Sua principal obra foi reformar a casa do Senhor, o templo, ajuntando dinheiro, recursos e organizando os levitas para a reforma do templo e de suas cerimônias. Ele se destacou no verso 5 também por cobrar agilidade do sacerdote na reforma do templo. No verso 7, o cúmulo da iniquidade é usar para a prática da idolatria aquilo que se destinava ao louvor e à dedicação a Deus. Igualmente chocante é o fato dos ministros cuja vida fora destinada para o serviço de Deus, começarem a procurar glória mundana, correndo atrás de riquezas e conforto, competindo em tudo com aqueles cujo Deus é o próprio eu. Estava acontecendo isso nos dias de Joás. Então Joás, ele organizou um sistema de recolher as ofertas através de uma caixa cofre. E assim foi muito bem, ele alcançou muito bem o objetivo. Aqui nós vemos também, no verso 17, no verso 15, que Joiada viveu 130 anos. Foi um bom período onde se destacou a sua fidelidade. Joiada devia ter mais de 90 anos quando foi colocado o plano contra Atalia e o sepultaram com honras de rei. Sim. Agora, no verso 17, começa a descrever o desvio de Joás. Vieram os príncipes de Judá e o rei os ouviu. E agora foram maus conselheiros. E infelizmente Joás agora caiu em idolatria. Sem dúvida, isto se deveu em parte ao respeito de que desfrutava por sua devoção religiosa, aos serviços que prestou à nação no que diz respeito à subversão de Atalia, falando sobre o sepultamento de Joiada. Se tudo estava indo bem em Judá, quando o povo adorava a Deus, por que eles se desviariam dele? A prosperidade pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Enquanto ela pode ser um sinal de bênçãos de Deus, aqueles que o seguem, ela carrega em si o potencial para o declínio moral e espiritual. Pessoas prósperas são tentadas a se tornar autossuficientes e orgulhosas, achando que Deus estará sempre com elas. Fica-nos um alerta, não é mesmo? Em nossa prosperidade, quando estivermos desfrutando de prosperidade, cuidemos para não esquecer e desviarmos de Deus. Deus enviou profetas aos reis e a Joás não foi diferente. No verso 19, ele enviou também aqui Joel, pode ter sido um desses profetas, alertando o rei Joás. O Espírito, nos versos 20 a 22, concede a coragem necessária para falar em nome de Deus.
O assassínio de Zacarias é mencionado pelo Senhor em Mateus 23 e Lucas 11, indicando que Crônicas era o livro final do cânon, como de fato é na Bíblia hebraica. Zacarias foi morto no mesmo exato lugar onde seu pai coroou Joás. Que ironia! Joiada não permitiu que executassem Atalia nos recintos do templo. Nos versos 22, Zacarias pediu a Deus para que acertasse as contas com o povo por causa de seus pecados. Ele não estava pedindo vingança, mas justiça. Quando nos sentimos desesperançados com a perversidade ao nosso redor, podemos ter certeza de que no final Deus trará completa justiça à terra. Apenas um pouco destacamento do exército invasor derrotou um grande exército liderado pelos príncipes de Judá. Destaca o verso 24. Houve guerra, os príncipes foram mortos e assim foi executado o juízo contra os líderes apóstatas. Com seus poucos fiéis, nós vimos que na história de Gideão, ele derrotou um grande exército. Mas quando o povo se apostatou, a proteção de Deus foi retirada e um grande exército de hebreus caiu nas mãos de poucos soldados inimigos. Este é o resultado do afastamento de Deus, da desobediência, da idolatria. Nós vemos que aqui descreve agora a morte de Joás, no verso 25, e o seu sepultamento não foi com honra de reis, porque Joás, infelizmente, se desviou dos caminhos de Deus. Houve uma conspiração contra ele e foi morto pela mão de 2 estrangeiros. Essa história, neste capítulo, então, retrata o triste destino de alguém que foi, por um tempo, fiel a Deus, com a sua fé apoiada em outro homem, e que depois ele se demonstrou que a sua fé não tinha realmente firmeza, autonomia. Zacarias, o profeta, foi apedrejado por ordem de Joás. O nome do profeta, o Senhor o verá e retribuirá. O rei Joás falhou em recordar a bondade do sacerdote Joiada para com ele, mas o Senhor se lembrou e vingou-se. Portanto, a principal lição deste capítulo é: terminar bem é tão importante quanto começar bem a nossa jornada espiritual com Deus. Ela precisa ser progressiva, contínua. Não pode haver regresso, retrocesso. Vamos ao texto do livro Profetas e Reis. Conhecimento e fé pessoal. A fé que é para a salvação não é uma fé casual. Não é um mero assentimento do intelecto. É a crença arraigada no coração que abraça Cristo como Salvador pessoal, com a certeza de que Ele pode salvar perfeitamente aos que por Ele se chegam a Deus. Crer que Ele salve a outros, mas não vos salvará a vós, não é fé genuína. Mas quando a alma se apoia em Cristo como a única esperança de salvação, então se manifesta a fé genuína. Esta fé leva seu possuidor a colocar em Cristo todas as afeições da alma. Seu entendimento fica sob o controle do Espírito Santo e seu caráter é moldado segundo a semelhança divina. Sua fé não é uma fé morta,
mas sim que opera por amor e o leva a contemplar a formosura de Cristo e a tornar-se semelhante ao caráter divino. E o Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas, conforme Deuteronômio 30, verso 6. É Deus quem circunda o coração. Toda a obra é do Senhor do princípio ao fim. Pode dizer o pecador a perecer: sou um pecador perdido. Mas Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diz ele: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Marcos capítulo 2, 17. Sou pecador, e ele morreu na cruz do Calvário para me salvar. Nenhum momento mais preciso ficar sem me salvar. Ele morreu e ressurgiu para minha justificação, e me salvará agora. Aceito o perdão que prometeu. Primeiro Mensagens Escolhidas, página 392. Corrigindo, não é hoje no livro Profetas e Reis o texto. Falando sobre a experiência do grande apóstolo Paulo. Paulo declarou que em seu estado inconverso tinha conhecido a Cristo não por contato pessoal, mas simplesmente pela concepção que, em comum com outros, tinha nutrido concernente ao caráter e obra do Messias por vir. Tinha rejeitado a Jesus de Nazaré, considerando-o um impostor, porque ele não preenchia esta concepção. Mas agora a visão que tinha de Cristo e sua missão era muito mais espiritual e exaltada, pois tinha sido convertido. O apóstolo afirmou que não lhes apresentava Cristo segundo a carne. Herodes tinha visto a Cristo nos dias de sua humanidade. Vira-o Anás. Pilatos, os sacerdotes e príncipes tinham-no visto. Viram-no os soldados romanos, mas não o viam ou haviam visto com os olhos da fé, não o tinham visto como Redentor glorificado. Aprender a Cristo pela fé, ter dele um conhecimento espiritual, era mais para desejar que um contato pessoal com ele, como apareceu na terra. A comunhão com Cristo, na qual Paulo agora se rejubilava, era mais íntima, mais duradoura que um mero e humano companheirismo terrestre. Este texto profundo está no livro Atos dos Apóstolos, página 452. Queridos amigos, queridos irmãos, amigos estudantes da Palavra de Deus, capítulo 24 de 2 Crônicas, portanto, nos traz um ensinamento muito importante. Podemos escolher servir a Deus ou ao diabo, mas não há como sermos abençoados vivendo em pecado. Quem anda com Deus, buscando sua presença, priorizando sua vontade, certamente mostrará zelo pelas coisas sagradas. E aquele que depende da espiritualidade alheia para ser fiel a Deus, o abandonará assim que sua influência faltar. Aplicando agora este capítulo em nossas vidas. Por exemplo, tem cônjuge que serve a Deus enquanto o marido, ou no caso, a esposa fiel, vivem. Morrendo o cônjuge, se afastam de Deus. Você conhece alguém assim? Você já observou? Falando do crente carrinho de mão, só anda caso alguém o empurre.
se alguém deixa de carregá-lo, esse crente se revela descrente. Ele abandona os caminhos de Deus. Joás ilustra muito bem esta triste realidade. Ele só fez o que era reto diante de Deus, enquanto o sumo sacerdote viveu. Após Joiada morrer, lamentavelmente Joás despencou ladeira abaixo, na vida espiritual e moral, ao ponto de matar o próprio filho de seu mentor, que salvara-o da morte das mãos cruéis de Atalia. O menino rei que restaurou o templo, motivando o povo a ofertar, matou o profeta no pátio do templo, por advertir-lhe contra a apostasia. Olha que terrível! Sem busca pessoal por Deus, não haverá espiritualidade genuína. Ninguém chegará ao céu de carona. Não é possível ignorar a intimidade com Deus, pensando poder agarrar nos pés de alguém que estiver subindo ao céu. A consagração a Deus e a salvação não se dão por procuração. A religião verdadeira requer intimidade, compromisso com Deus. O cônjuge fiel não salvará o cônjuge infiel. Filhos fiéis não salvarão pais indiferentes a Deus. Nem pais consagrados poderão garantir a salvação dos filhos, se estes ignoram a Deus. Olhando atentamente segundo Crônicas 24, pode-se extrair princípios para uma velhice saudável. Ao receber na infância influência de um servo de Deus, busque tua própria intimidade com Deus. Assim, quando grandes personalidades espirituais faltarem, a tua espiritualidade será preservada por ter sido cultivada por você mesmo. Não permita que a cultura materialista, secularizada e pervertida, molde tua visão da vida e da Bíblia. Consagre-se a Deus, e caso Deus enviar um mensageiro para te orientar, te alertar de algum desvio ou perigo, submeta-se. Aceite sua repreensão, retorne e arrependa-se. Maturidade na vida não equivale à maturidade espiritual. A consagração inicial deve ser cultivada para que no final esteja mais robusta, desenvolvida e madura. Joiada, que não era rei, foi enterrado com honra no cemitério real, enquanto o rei Joás não foi enterrado com os reis devido à sua apostasia. Isso prova que certamente não vale a pena abandonar a Deus no trajeto da vida. Por isso, reavivemo-nos diariamente com Deus. Amados, precisamos fazer um constante exame de nosso coração, fechando a nossa reflexão. Advertiu o apóstolo Paulo: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, 2 Coríntios 13, verso 5. Estamos sendo fiéis a Deus porque o nosso líder espiritual está vendo? Somos fiéis porque o cargo que ocupamos na igreja assim o exige? Se for assim, sinto muito, mas sua carreira, sua vida cristã está sendo uma mentira, uma linda fachada com o interior em ruínas. A reforma que Joás tão diligentemente empregou no templo deveria ter sido feita acompanhada de um reavivamento espiritual. Era importante reformar o templo, a casa de Deus, porém mais importante seria ele conhecer ao Senhor da casa. Enquanto a reparação tinha bom êxito com eles, na restauração da casa de Deus, a restauração de seus corações foi deixado de lado.
Enquanto a fidelidade de Joiada o fez ser sepultado como um rei, a maldade de Joás o fez ser sepultado como um homem comum. A mudança de rota de Joás nos deixa uma tremenda advertência que Ellen White escreveu: não temos exteriormente inimigos que precisemos temer. Nosso grande conflito é contra o eu não consagrado. Eis a nossa maior luta. Portanto, concluindo, a restauração que tanto necessitamos deve ser feita de dentro para fora. Não adianta aparência de santidade quando a santidade não é vivida. Precisamos desesperadamente de conversão e perseverança. Só então a reparação exterior acontecerá naturalmente. Quando o Senhor olhar para nós, que Ele veja o manto de justiça de Cristo a nos cobrir e nos retribua segundo os méritos dele. Que o seu cristianismo, que o meu cristianismo, não se limite à presença de pessoas, mas que a cada dia nossa comunhão com Deus repare as nossas vidas e nisto apressemo-nos. Não sejamos relaxados, omissos. Vigiemos e oremos. Amém. Deus seja louvado. Que lições maravilhosas, que alerta para nós este capítulo apresenta, não é mesmo? Foi o que mais me impressionou neste capítulo. O perigo de depender da consagração, da espiritualidade de outros para que eu seja também espiritual. Eu e você, portanto, precisamos de uma fé pessoal, intimidade com Deus. E não podemos depender de outros para ser fiéis. Olha o pensamento do dia. Estude a palavra para que sua fé não se apoie na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Fica aí a lição, os ensinamentos a mim e a você em nosso estudo do capítulo 24. Convido você agora para falarmos com Deus. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Obrigado, Senhor, pelo despertar deste novo dia. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, proteção. Obrigado, Senhor, por todas as tuas providências em nossas vidas. Obrigado por ouvir a sua voz através do estudo da tua palavra neste capítulo de hoje. Senhor, vem ajudar cada um de nós em nossa vida espiritual, para que a nossa fé possa ser uma fé firme, uma fé pessoal, que não venhamos a depender de terceiros para te obedecer, para ser fiéis. Queira, Senhor, nos encher do teu Espírito, iluminar as nossas mentes, os nossos corações com os teus ensinos e nos conduzir pelo teu bom caminho. Fica conosco, te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro, que será no estudo do capítulo 25. Te aguardo. Até lá. Tchau, tchau.